Bom dia a todos. Eu acho que nós, todos aqui, estamos muito gratos pela chuva. Está precisando da chuva, mas não precisando de um temporal. E veio chuva. Mansa, tranquila. Madrugada acordei e disse, opa, isso aqui é um momento de agradecimento. Porque essa é uma região temporal e o calor estava quente acima do normal, e a possibilidade temporal era grande. Muito bem, nós vamos continuar estudando capítulos proféticos, mas desta vez vamos para Apocalipse. O último que nós estudamos foi Daniel 12, E agora vamos pegar os outros capítulos proféticos e dar um segmento àquele. Dessa vez aqui Apocalipse 12. Apocalipse 12 é um capítulo muito interessante. Não sei se deram conta, mas eu já li não sei quantas vezes. Perdi a conta dele. E chega um momento que você não faz mais conta de quantas leituras fez. Mas vejam bem, se vocês atentarem, deram uma olhada, quantos versículos ele tem? 18. E se forem ver nas nossas Bíblias, se for como a minha, vocês vão ver que ele está repartido em 3 partes. A primeira parte tem 6 versículos. A segunda parte também tem 6 versículos. E a terceira parte também tem 6 versículos. Forma 666, não sei se é por acaso ou não, mas este é o capítulo da derrota dos 666. Este capítulo aqui trata da guerra entre Jesus Cristo e Satanás no céu. Ele foi derrotado e foi expulso. E depois trata da guerra entre Jesus Cristo e Satanás na cruz. Jesus na cruz, Satanás não, E Satanás foi derrotado. E depois trata do ódio mortal de Satanás contra os descendentes da mulher. Que somos nós hoje. Esse é o capítulo 12 de Apocalipse. Ou seja, aqui tem muita revelação interessante. Se nós formos ver assim, com um certo detalhamento, a gente vai ver que esse capítulo é muito fácil de entender, É muito simples de entender. Então vamos lá. Vamos ler verso por verso. Ele não é tão grande, esse capítulo. E vamos buscar a compreensão de cada detalhezinho. Talvez não todos os detalhes. Mas vamos ver aqui. Daniel, já não é mais Daniel, agora Apocalipse, 12, versículo 1 e 2. Vi grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Que, achando-se grávida, grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Muito bem, nós precisamos entender um pouquinho o que significa essa mulher, etc. Vejam bem a cena. Fiquem imaginando assim, olhando com a imaginação. Vocês estão de noite ali olhando e de repente vê a lua. A lua é visível de todo o planeta, todo lugar do planeta, Não tem lugar onde a lua não possa ser visível, E em cima da lua vocês veem uma mulher. E a mulher está vestida do sol. Ou seja, ela tem uma roupa muito resplandecente, ela brilha muito mais que a lua. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que esta mulher é a igreja. Mas a igreja apostólica, mas não só a igreja. Porque o sol da justiça que ela resplandece são os ensinamentos que Jesus deu aqui na terra. Por meio dos apóstolos, porque a mulher tinha uma coroa. Na coroa haviam 12 estrelas. Os 12 apóstolos. Mas também tem a lua. A lua aqui representa uma luz menor, que era o antigo povo de Israel. Até que veio a luz do sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo. Então esta mulher representa tanto o antigo povo de Israel, quanto a igreja, fundada pelo sol da justiça, que é o Senhor Jesus Cristo. E a sua coroa de 12 estrelas representam as 12 tribos de Israel, quanto que foram os fundamentos do povo de Israel, os 12 filhos de Jacó, quanto os 12 apóstolos. E entendo agora uma coisa bem interessante. Dos 12 apóstolos, um caiu fora. Foi substituído por outro. Das 12 tribos de Israel, uma caiu fora. Foi substituída pela divisão
dos filhos de José. Mas sempre permaneceram 12. Isto aqui quer dizer o seguinte: se o povo de Deus for prejudicado, alguém vai substituir. Seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento. Deus dará um jeito. Né? Então nossa igreja hoje também tem muitas dificuldades. Mas nós não podemos fechar os olhos para as dificuldades, fazer de conta que não vemos e sermos ingênuos, lógico. Mas não podemos com isso fazer duas coisas: abandonar a igreja ou então combater a igreja. Não é? Porque aquele que cuida da igreja, assim como cuidou do antigo Israel, cuidará do novo Israel. Do Israel espiritual. Antigamente o povo, agora a igreja. Então aqui está o simbolismo desta mulher. Mas ela não é só a igreja. Nós já vamos ver aqui em um certo momento, porque a Bíblia tem, às vezes, duas aplicações para um mesmo símbolo. Né? E pode acontecer isso. Nós já vamos ver aqui um pouco mais adiante. Então essa mulher aqui no versículo 2 achava-se grávida. Grita com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Bom, a igreja não engravida. Né? Então aqui tem que ser, obviamente, Maria, porque nós vamos ver logo mais adiante. Né? Assim como alguns dizem, não, mas não pode ser Maria, porque Maria não estaria no deserto por 1260 anos, como vai aparecer mais adiante. Então aqui temos dupla aplicação. Em um certo momento, aqui, uma igreja não engravida, e Maria não fica 1260 anos no deserto. Então aqui era Maria, mãe de Jesus, porque estava grávida, estava para dar à luz um filho. Então aqui está a primeira cena, agora nós vamos ver um acréscimo a esta primeira cena. A coisa não estava boa para essa mulher, não é? Porque quando uma mulher vai dar à luz, está indo tudo bem, bom, ótimo. Mas se imagina você que tem uma senhora aqui, aí de 20 e poucos anos, etc., casada e assim por diante, vai dar à luz um filho, vai para o hospital para dar à luz um filho, e lá no hospital, dentro do quarto, tem um homem muito bravo, furioso, com uma espada na mão, pronto para matar o filho quando nascesse. Isso é agradável? Além dela estar no sofrimento do parto, ela já sabe que assim que nasce, tem um inimigo ali pronto. Pois então vamos ler sobre esse assunto aqui também. Daniel 12:3 agora. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Vamos parar por aqui para entender um pouquinho essa parte aqui. Bom, essa nossa encenação que nós fizemos aqui do hospital, tinha um homem bravo lá, mas aqui não era um homem, era um dragão, né? Pior ainda, o dragão estava ali com essas feições, ou seja, ele tinha 7 cabeças, que coisa feia, né? Às vezes nascem animais aí com 2 cabeças, não é normal, né? Às vezes nascem crianças com 2 cabeças, etc. E eu vi esses tempos, muito tempo atrás, em Juiz tinha uma criança que nasceu com 2 narizes, né? Isso não é normal. Não, esse aqui tinha 7. Mas ele tinha 7 cabeças, tinha 10 chifres espalhados nas cabeças, e tinha 7 coroas, uma em cada cabeça. Aqui tem uma coisa muito interessante, cujo aprofundamento nós faremos quando estivermos estudando Apocalipse 17, mas agora a gente vai anunciar isso. Olhem bem, em Apocalipse 12, o animal de 7 cabeças e 10 chifres tem coroas sobre as cabeças. Em Apocalipse 13, que é o próximo estudo que a gente fará, o animal tem 7 cabeças, 10 chifres, e tem 10 coroas sobre os chifres, e não sobre as cabeças. Em Apocalipse 7 aparece tudo de novo. Ali tem 7 cabeças, não tem coroas nas cabeças. E aparecem 10 chifres e não tem coroas nos chifres. Nós vamos aprofundar esse estudo, mas vamos anunciar hoje o significado dele. Em primeiro lugar, as cabeças. E os chifres significam poderes políticos, tanto um como o outro. Mas as cabeças são poderes políticos maiores que os chifres. As cabeças são impérios. Impérios que controlam outras nações. Não é? E os chifres são nações não imperiais, que não controlam outras nações. Então aqui, em Apocalipse 12, nós estamos nos tempos dos grandes impérios. O império romano,
indo para trás. Daí o Império Grego, daí o Império Medo-Persa, daí o Império Babilônico. Né? Impérios. E para frente do Império Romano nós temos o Império Religioso, que dominava sobre as outras religiões. Então os 4 primeiros impérios dominaram sobre outras nações. E o 5º império era o Império Religioso, que dominava tanto sobre nações quanto sobre as outras igrejas e impunha o modo de adoração. Isto foi estudado no estudo anterior de Daniel 12. Né? Lembro que eram 1260 anos de supremacia religiosa e 1335 anos de supremacia política, e elas se uniram em certo tempo, e os 2 períodos terminaram em 1798. Então este foi o maior de todos os impérios. Nunca houve um império que impunha uma maneira de adorar quanto foi este império, e nunca durou tanto tempo. Lembram de Daniel 12, né? Pois bem, esse aqui, esse é o tempo do império. As coroas sobre a cabeça significam o poder dos impérios. Mas depois de Apocalipse 13, aí nós já chegaremos no nosso tempo. Aí as coroas estarão sobre os chifres, ou seja, é o tempo da democracia. Já não tem mais um império hoje dominando o mundo todo. E em Apocalipse 17, não tem nem coroas nas cabeças e nem coroas nos chifres. Então o que aconteceu? Isso nós vamos estudar quando chegar Apocalipse 17, só estou anunciando. Aconteceu que os 10 chifres entregaram o seu poder, o seu reino e a sua autoridade a um poder. Todo o poder foi centralizado em Roma. Voltou o império, que era o 5º poder. Né? Então, agora, as coroas não estão mais nem nos chifres e nem nas cabeças, e sim está na última cabeça, a 7ª. Bom, quando chegar, então é só nós estamos anunciando aqui, que aqui tudo é figurativo, mas também tem a ver com a realidade dos fatos. E nas cabeças 7 diademas. Agora vamos para o 4, que aqui está o fato que está acontecendo, que aconteceu. Com relação à guerra de Satanás, vocês vão ver uma coisa interessante. Satanás foi 2 vezes expulso do céu. Já se deram conta disso? Né? Foi 2 vezes expulso. Nós vamos estudar isso aqui hoje de manhã. A sua cauda arrasta a 3ª parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Bom, mas quem era esse dragão? Vamos então atentar aqui. Esse não era qualquer um, certo? Qual é o currículo dele? O currículo dele é terrível. Vamos supor assim, o seguinte: suponha que aqui em Juiz chegou um assaltante. Aí divulgam pelas rádios e televisão e dizem: o assaltante anda sozinho, está desarmado, está armado, mas anda sozinho. Bom, tá perigoso, né? Mas suponha que divulgam diferente. Não, vem um assaltante para cá, mas não está sozinho. Ele vem com a 3ª parte de todos os ladrões do presídio central lá de Porto Alegre, né? Gente, é o currículo, né? De meter medo. E todos eles estão armados. E eles estão querendo devorar o filho daquela mulher que nasceu lá. Estão querendo, né? Então, quem é que estava querendo destruir o filho da mulher? Era um inimigo terrível que já tinha enganado 1/3 de todos os anjos do céu. Arrastou pela cauda. Vamos analisar aqui um pouquinho sobre esse assunto. Isaías 9, versículo 15, né? A respeito dessa cauda. Essa cauda é o poder enganador de Satanás. Isaías 9, versículo 5, não, 15. Só está aqui. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina a mentira é a cauda. Então, a cauda de Satanás é um falso, um enganador, um mentiroso, né? Que enganou 1/3 dos anjos do céu. Irmãos, vamos atentar para o seguinte: não é qualquer mentiroso, é alguém que é especialista em enganar.
Aqui na Terra temos alguns homens que se tornaram famosos, que se tornaram especialistas em enganar. Um deles foi Hitler. Hitler ele tinha uma receita de como enganar. Mas tem muitas outras. Essa era dele. Minta, minta, minta. E todos acreditarão. Ou seja, minta tanto. Que repita a mentira, repita, né? Que as pessoas acreditam. Tenha convicção na mentira. Então muitas vezes, talvez tenhamos que aprender com os mentirosos, né? Porque o mentiroso, ele mente com tal convicção que o outro acredita, né? Vai lá aprender, por exemplo, não estou sugerindo isso, mas é uma ironia, com o vigarista. O vigarista sabe mentir. E tem outros que sabem mentir também por aí. Alguns tipos de líderes por esse mundo afora que são especialistas em conseguir bons cargos políticos, né? Bom, mas esse dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Qual era o problema desse filho, gente? Gente, ele estava vendo, o dragão estava vendo que se aproximava o momento do segundo conflito entre ele e Jesus. Daqui a pouco vai vir a descrição disso. E ele pressentia que perderia nesse segundo conflito, porque já perdeu no primeiro. No primeiro conflito ele foi expulso do céu. E agora, como é que seria? Vamos agora adiante um pouquinho mais, para nós explorarmos melhor esse assunto assim. Nasceu-lhe, pois, o filho, o varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Sim, aqui temos que parar um pouquinho. Jesus nasceu, que trata de Jesus Cristo, portanto nasceu de Maria. Então esta mulher agora aqui representa Maria. Nasceu, e ele há de reger as nações com cetro de ferro. Ou seja, ele vai ser um ditador. Não. Cetro de ferro aqui quer dizer justiça. Irmãos, o que está se clamando aqui nesse mundo é por justiça, né? Justiça quer dizer o seguinte: vamos colocar as coisas no lugar. Esses protestos aqui chegaram no Brasil, mas que estão se espalhando pelo mundo todo. Começou na Tunísia, né? Vocês viram essa semana? Essa semana foram protestos dos sindicatos. Que adesão teve? Pífia. Pouca gente aderiu. O povo quer mostrar a sua voz, o povo está atrás de justiça, da verdade. Eu repito aqui, está chegando a hora da pregação da verdade. O povo cansa de ser enganado. Quem é que acredita nesses líderes que estão agora dizendo: nós somos do povo, pelo povo, para o povo? Se depois de décadas e décadas, de séculos e de milênios, sempre foi enganação. Chegou a hora de anunciar Cristo ao mundo, né? Porque está no momento em que o povo já não acredita mais. Isso são estudos científicos, eu não estou aqui deduzindo por mim mesmo, né? Nós estamos na era do pós-modernismo. O pós-modernismo é composto de muita gente que não acredita mais na ciência, não acredita mais na liderança, não acredita mais na política, nem nas instituições. Então tem que vir uma mensagem confiável. E a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem essa mensagem, e ninguém mais tem, né? Mas nós não podemos mentir a verdade. Estamos vendo aqui no comentário, no estudo da lição, né? Nós não podemos mentir a verdade. Entenderam o que significa isso? Nós não podemos dizer a verdade como se fosse mentira. Tipo assim: Jesus vai voltar. Isso, nem tu está convicto de que ele volta, né? E nem quer que volte. Mas está dizendo isso. Desse jeito, você está mentindo a verdade. Quem ouve isso? Não, isso não é verdade. Isso é uma fábula. Você tem que ter convicção, viver de acordo, testemunhar a palavra falada. Testemunhar a palavra falada quer dizer viver de acordo com aquilo que, ou seja, faça o que eu digo. Nasceu depois o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então aqui conta a história de Jesus em duas frases. Uma, o início, outra, o final. Qual foi o final da história de Jesus Cristo? Em uma palavra: vitória. Ele nasceu
e foi arrebatado para o céu. Isso quer dizer, ele venceu. É ou não é? Né? Ele se tornou um vencedor. Vejam como a Bíblia, em poucas palavras, diz muito. Aqui em um verso, a Bíblia compôs tudo o que aconteceu em 33 anos e meio com Jesus Cristo. Ele nasceu e foi arrebatado para o céu. Os discípulos viram isso quando ele ascendeu para o céu, né? 40 dias depois da sua ressurreição. E é isso que Lúcifer não podia querer, ele não queria. Portanto, era o caso de devorar o filho, matar o filho antes que ele se tornasse um pregador, um profeta. Antes que crescesse. Não conseguiu. Bom, então agora vamos ver o último verso dessa primeira parte. A mulher, porém, fugiu. Agora trata da igreja. Aquela que resultou a partir deste varão que nasceu, que vai reger as nações com cetro de ferro, com justiça, e que está no céu, não é? E daí sobrou quem? Agora sobrou a igreja, que foi fundada por Cristo, por meio dos seus apóstolos, que pregaram esse evangelho, e a igreja cresceu. A mulher, ou seja, a igreja, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Irmãos, o livro do Apocalipse e o livro de Daniel são um livro só, tratam da mesma história, inclusive utilizam os mesmos dados em muitas ocasiões. Neste caso aqui, o livro do Apocalipse usou os 1260 dias que Daniel também usou. E o livro do Apocalipse, inclusive, usa uma expressão, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, neste capítulo. Nós vamos ver. Ou seja, Ellen White diz, é um livro só. Portanto, nós não podemos entender uma história em Daniel e no Apocalipse criar outra história, como é o caso dos 7 reis, do Apocalipse 17. Né? Mas isso nós vamos estudar no futuro. Então aqui a mulher fugiu para o deserto, 1260 anos, foi o tempo da grande perseguição contra a igreja. Este foi o tempo da hegemonia política e hegemonia religiosa da grande perseguidora dos cristãos verdadeiros, ou seja, cristãos perseguindo cristãos. Haja tempo para fugir, né? Gente, é mais de um século, mais de um milênio. O milênio é um quarto. É muito tempo de fuga. Que bom que ninguém entendeu a profecia de Daniel. Porque se entendesse, se aqueles que estavam lá vivendo por 538, etc. e tal, depois de Cristo, soubessem, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos e os outros netos, etc, 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 tal, lá, vão ter que ficar 1260 anos fugindo. Eu não sei como é que eles se sentiriam. É muito duro isso. Bom, mas Deus preparou um lugar no deserto, ou seja, em lugares solitários. Na Europa havia cidades, mas na Europa há montanhas, né? E esses fugiram para as montanhas, em lugares onde não tem gente, né? E mais tarde tiveram abrigo num outro lugar onde não tinha muita gente, tinha pouca gente, a não ser índio, que foi a América do Norte. E ali se formou a sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mas vamos adiante, agora vamos para a segunda parte. Agora vamos falar da guerra, das duas guerras. Primeiro, vamos dizer 7 aqui, houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Essa aqui foi a guerra lá no céu. Mas essa guerra aconteceu quando? Mais ou menos por ocasião da criação do mundo. Um pouquinho antes. Porque a guerra que Satanás já vinha se imaginando como sendo igual ao Altíssimo. Mas desencadeou tudo quando Deus decidiu criar aqui a terra, o mundo aqui, etc. E Satanás não foi convidado para dar os seus pareceres. Naquele tempo não era Satanás, era Lúcifer, não é? E aí que desencadeou a revolta. Então esse conflito entre o bem e o mal hoje está completando um pouco mais de 6.000 anos. Isso não foi muito tempo antes da criação do mundo. Isso foi por ocasião da criação do mundo. E Satanás já vinha alimentando. Quanto tempo vinha alimentando
desejos egoístas dele, isso não posso dizer. Mas uma coisa nós sabemos, que a coisa que desencadeou foi quando decidiram criar aqui Adão e Eva. Bom, vamos então adiante. E houve essa peleja. Todavia, agora vai dar o resultado da peleja. Todavia, não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Bom, precisa identificar melhor ainda que isso. Dragão, serpente, diabo e Satanás, né? Tudo que tem um nome com relação a ele, colocaram aqui. O sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ele foi cair aqui. Não é? E já vamos entender por que diz isso aqui, que ele foi parar aqui nessa terra. Porque ele andou tentando outros mundos, mas eles rechaçaram. Foram rechaçando, e aqui Adão e Eva abriram as portas. Vamos lendo aqui. 10. Ouvi grande voz do céu proclamando. Agora, irmãos, mudou a cena. Agora é outra guerra. Vamos ver. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Irmãos, quando Satanás enganou Adão e Eva, ele se tornou o príncipe desse mundo. Quando foi criado o primeiro casal, Adão recebeu autoridade sobre tudo aqui na terra. E esta autoridade ele entregou a Lúcifer, a Satanás. E quem era o representante da terra não era mais Adão, e sim Satanás. Então, com certa frequência, Satanás obteve o direito de voltar para o céu e representar a terra aqui. Não é? E sabe o que ele fazia lá no céu? Que eles já não aguentavam mais? Acusava os irmãos. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Jó, vamos lá ver o livro de Jó. Jó capítulo 2. Jó capítulo 2, vamos ver só um pouquinho sobre esse assunto aqui. Está aqui. Perguntou, 2 versículo 3, perguntou o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Satanás estava no céu, representando a terra lá, não é? Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O que Deus falou a respeito de Jó? Homem correto, certo, né? Não dá para acusar ele de nada. Um homem como esse não tem como acusar. Que foi que Lúcifer, Satanás disse? Vamos ver. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele, para o consumir sem causa. Ou seja, Deus disse a Satanás, ele continua sendo íntegro, embora tu fica sempre acusando ele. Mas ele continua íntegro. Embora tu fica falando mal dele, mas ele continua íntegro. Lembra disso? Vamos ver agora o que Lúcifer, Satanás disse. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás que se não blasfema contra ti na tua face. Esse era o acusador. Irmãos, os anjos do céu, os outros líderes dos outros planetas, etc., já não aguentavam mais isso. Vamos para a reunião lá no céu? Vamos, mas vai ter o Satanás lá que não vai parar de falar mentira. Esse que levou um terço vai vir com as mentiras dele. Mas não era assim. Bom, pessoal, vai ter uma comissão lá no céu, vai ter uma reunião lá da comissão no céu, né, etc. Vamos lá para ver as próximas mentiras de Satanás. Não era isso. Eles não aguentavam mais de ouvir mentira. Acusações falsas. Se Satanás viesse assim, Senhor Deus, o Jó, ele é um sujeito correto mesmo, mas tem um detalhezinho que a gente precisava trabalhar para ele melhorar. O que a gente podia fazer para melhorar a vida dele? Não era assim. Pele por pele, só tu dá tudo para ele. Como é que tu... O que tu quer? Tu abençoa ele bastante. Isso é óbvio que... Só assim qualquer um. Né? E aí, assim que ele acusava. Esse era o Satanás. Vocês acham que eles estavam gostando de ter alguém assim lá no céu? Já foi expulso. Mas agora voltou. Adão lhe deu o direito
de voltar para o céu, nas reuniões que tinha lá, para fazer o quê? Contribuir com melhoras no céu? Não. Para acusar os irmãos lá, não é? Ele é o acusador, ele ia lá para fazer isso, está escrito aqui, né? Então foi expulso aqui o acusador de nossos irmãos. Mas como é que ele foi expulso? Mas esse capítulo 12 aqui, ele é muito sintético, a gente tem que lembrar de outras partes. Vamos ler um versículo que se encontra aqui, deixa eu anotar aqui, que esse é o versículo, eu sempre esqueço. Está aqui, João 12, versículo 31. João 12, versículo 31. Ali fala a respeito desse expulso do céu. Jesus falando: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Que história é essa? Irmãos, era tudo o que Satanás queria evitar. A batalha da cruz. Quando Jesus perdoou os pecados daqueles que o estavam crucificando e expirou e não cometeu nenhum pecado, ao contrário de Adão, ele venceu, se tornou vitorioso. E venceu sobre Satanás, que era o príncipe desse mundo. E aí Jesus tornou-se agora o príncipe desse mundo em lugar de Adão. E Satanás não tinha mais o direito de ir lá no céu fazer acusações falsas. E sabe qual é o resultado disso? Vamos ver agora. O resultado disso, Apocalipse 12 de novo, né? Vamos ver 12, versículo 11. E eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, que está escrito como que foi a vitória, né? Do sangue do Cordeiro, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais. O que quer dizer essa frase? Festejai, porque o acusador não vai mais para lá agora. Nas reuniões do céu não tem mais acusação falsa. Nem contra você, nem contra mim, nem contra ninguém dos que estão aqui, nem contra ninguém desse mundo. Nas reuniões do céu, quem que está representando a terra? Jesus Cristo, o vencedor que derramou seu sangue. Né? Então festejai aos céus, porque não tem ninguém mais acusando alguém lá no céu. O príncipe deste mundo foi expulso, está escrito aqui, pela segunda vez. Agora na cruz, a primeira batalha foi lá no céu, quando ele arrastou 1/3 dos anjos. A segunda batalha foi na cruz. E os céus estão felizes agora, né? Mas, cuidado, porque nem todos estão felizes. Querem ver o que segue no versículo 12? Ai da terra. Ai da terra e do mar. Ou seja, ai dos lugares aqui nesse planeta onde mora muita gente, onde mora pouca gente. Pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, agora sim que ele está bravo. Porque depois da primeira derrota, ele ficou muito furioso. Mas depois da segunda derrota, e esta segunda não vai ter uma terceira, esta é a última. Agora ele está nervoso, apavorado, angustiado, né? Está em profunda depressão, está agindo. Ai da terra, porque agora sim. E contra quem que ele vai lutar agora? Contra Jesus Cristo? Não. Jesus Cristo está fora do alcance, ele nem pode mais ir lá para o céu. Agora vai lutar contra quem? Vamos ver, vamos seguindo adiante. Então vamos para a terceira parte. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, bom, agora ele não tem mais direito de voltar para o céu. Quando ele se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho varão. Então aqui esta mulher representa agora a igreja. A partir de Maria, a igreja perseguiu a igreja. E vamos ver aqui. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia para que voasse até o deserto ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Isso aqui quer dizer o seguinte: a igreja teve que andar fugida durante 1260 anos. As mesmas expressões de Daniel 12, do livro de Daniel, não só 12. E a igreja foi
como é que eu vou dizer? A igreja, ela não desapareceu. Houve sempre um grupo de pessoas, mesmo fugidas, etc., até que em 1517, Lutero fez o grande protesto. E a partir de então se levantaram e passaram a estudar a Bíblia cada vez mais. E em 1844 estavam aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas isto foi uma má interpretação da profecia, e a partir daí se formou um grupo de estudantes da Bíblia que até hoje estão pregando agora sim a volta do Senhor Jesus Cristo, cujo dia e hora nós não sabemos. E estamos em liberdade, por enquanto, porque vejam bem que ainda tem perseguição pela frente. Vamos estudar um pouquinho mais esse capítulo aqui. Então a serpente, aqui ainda fala no deserto, a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. O que quer dizer isso? O diabo, Satanás, jogou contra a igreja verdadeira ao longo desses séculos todos o fanatismo das perseguições da Inquisição. Milhões de pessoas correndo atrás, querendo matar, não só os verdadeiros cristãos, como também judeus. Porque a grande questão aqui era o sábado. Qualquer um que guardasse o sábado era perseguido. Ou melhor, talvez, qualquer um que adorasse diferente do que esse dragão queria era perseguido. E aqui está então essa grande inquisição. Mataram milhares de pessoas. E as pessoas ficaram fugidas nas montanhas lá na Europa, em lugares de pouca gente, lugares desertos. E agora vejam bem, porque nós temos os dois últimos versículos ainda para enfrentar, que aqui agora cabe para nós também um pouco, Vejam só o que diz aqui. E o dragão continua irado hoje ainda, vejam só no 17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, com os últimos aqui da terra. Quem são eles? Dá as características deles. 2. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Vamos ver Apocalipse um pouco mais adiante, 19:10. Fala a respeito do testemunho de Jesus. 19:10, está aqui. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Ou seja, foi perseguido os restantes da descendência da mulher, daqueles que seguem Jesus Cristo, nesses últimos dias, que têm o testemunho de Jesus. Irmãos, os da Idade Média não tinham o Espírito de profecia de Ellen White, mas tinham os 10 mandamentos. E Satanás está perseguindo inclusive os últimos aqui da terra, que além dos 10 mandamentos têm o testemunho de Jesus, ou seja, o Espírito de profecia, que tem a última profecia. Irmãos, depois de João, que escreveu este livro aqui, o próximo profeta que surgiu aqui na terra foi Ellen White. Ela esclareceu muitas coisas, não substituiu a Bíblia, mas esclareceu muitas coisas a respeito da Bíblia. E por causa desse esclarecimento, este povo está sendo perseguido. Porque o grande perigo de Satanás é um povo esclarecido. São 3 coisas: é um povo esclarecido, vivendo aquilo que conhece e pregando isso. Esse é o grande problema de Satanás. Por isso ele persegue, e vai perseguir, sabe quando? Quando a igreja deixar de ser morna. Porque enquanto a igreja for morna, aí as coisas vão indo devagarzinho, mas não vão nem assustam, nada, não é? Mas quando a igreja começar a fazer horrivelmente a reforma, cujo assunto é essas 13 lições deste terceiro trimestre de 2013, então isto aqui, esta profecia se cumprirá outra vez. E vamos para o último versículo, que está aqui agora no 12, versículo 18, E se pôs em pé sobre a areia do mar. Sobre a areia do mar. Ou seja, o que quer dizer isso? Isso é poder. Eu vou dominar o mundo. Eu me enfrentem se quiserem.
está em frente ao mar, ou seja, as multidões estão na sua frente e esse poder está diante do mar, ou seja, diante das multidões desse mundo. Eu quero ser o príncipe, Satanás dizendo, eu quero meu reino de volta aqui nessa terra. Não é? Mas disse já antes aqui, quem é o vencedor? Aqueles que aceitaram o sangue de Jesus Cristo como o seu fator de vitória. Então vejam, que coisa maravilhosa a profecia, né? Quanta coisa espetacular a gente pode aprender. Porque eu gosto muito de profecia. Porque tem coisa interessante. Isso é uma ciência, né? Isso é uma exatidão incrível. Muitas coisas que estão aqui nós não falamos por falta do tempo. Hoje estava tudo um tanto atrasado. Mas, irmãos, saiba que nós somos esses últimos aqui. A turma que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus, o Espírito de profecia. Contra esses ainda haverá uma perseguição, não mais de 1260 anos, mas de um período de tempo muito curto, e Jesus volta. Nós somos os últimos. Que assim seja, que cada um de nós se mantenha firme, porque se os anteriores se mantiveram firmes durante tanto tempo, por que nós não, se somos os últimos?